Olá pessoal, meu nome é João Pedro, sou mestrando em Antropologia Social aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas na Unicamp. Faço parte do projeto de extensão Educação Política, o PROEP. Sou um homem negro, com cabelos pretos cacheados, estou com uma camiseta preta com a logo do nosso projeto, escrito Política se Aprende. A gente está numa sala branca, com uma mesa branca à nossa frente. Hoje a gente vai continuar com a nossa série de vídeos sobre as eleições e a gente vai conversar sobre a importância de acompanhar o dia a dia da política para avaliar a gestão dos representantes eleitos, como identificar que uma notícia pode ser falsa e, de forma geral, o papel da informação política para nós, cidadãos. E para conversar com isso, a gente convidou a Jéssica Freitas, que é graduada em Ciências Sociais, mestranda em Ciência Política também aqui na Unicamp, é pesquisadora associada do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e membro do PROEP. A Jéssica é especialista em estudos legislativos, instituições políticas e mudanças institucionais, processo decisório e gênero. Jéssica, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, João. Obrigada, PROEP, também pela entrevista. Então, acho que o João já me apresentou um pouco, só para fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, castanho escuro, compridos. Estou usando uma camisa, uma blusa preta, de gola alta, e uso óculos. Acho que é isso. Muito Perfeito. Obrigada pelo convite, pessoal. É um assunto muito importante. Com certeza. Bom, Jéssica, tornou-se muito comum a disseminação de notícias falsas, especialmente sobre política. Como que a gente pode distinguir uma informação verdadeira de uma informação falsa? Essa é uma pergunta muito importante, porque de fato, especialmente a partir das eleições de 2018, esse tema ganhou muita força. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar a fonte dessa informação. Então, como ela chegou para você? Através de onde ela chegou para você? Foi pelo WhatsApp? Foi por uma outra rede social? Junto com a notícia vinha um link para que você pudesse ler um pouco mais? Ou era uma notícia que tinha só uma imagem, sabe? Então, prestar atenção na fonte, em que tipo de fonte, que tipo de jornal, que tipo de revista, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Existem alguns veículos de informação que a gente sabe que a gente pode confiar um pouco mais. Então, algumas revistas mais sérias, então, de repente, a Folha, o Estadão, o Nexo Jornal, algumas revistas que a gente pode acreditar que tenham, que façam uma verificação um pouco maior antes de publicar as notícias. É claro que isso não garante que nenhuma notícia publicada por esses jornais sejam falsas, mas a gente pode confiar um pouco mais. Uma outra dica é pensar um pouco no que se criou aí a partir da emergência das notícias falsas, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, que são as agências de fact-checking, que basicamente são agências que estão ali de fato, sites, enfim, que estão ali para de fato fazer essa checagem das notícias, né? Então, no Brasil a gente tem a agência Lupa, que foi fundada em 2015, né, que é considerada a primeira agência aí de fact-checking no Brasil. Tem a agência Aos Fatos também, que é uma plataforma brasileira que ajuda de fato a checar, e Aos Fatos ela é bem interessante porque ela é um pouco mais focada na checagem de fatos dos discursos políticos. Então, para esse nosso assunto, né, ela tem um peso um pouco maior. Também tem a agência Fato ou Fake, que é um serviço de checagem feito pelo Grupo Globo, né, que apura notícias que estão sendo compartilhadas nas redes sociais. Então, essas são algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Mas se a gente também não quiser utilizar essas ferramentas, a gente mesmo pode, percorrer esse processo e tentar verificar se essa notícia é falsa ou não. Então, por exemplo, muitas vezes as notícias falsas elas são notícias muito polêmicas, né? Então, que geram aquela grande comoção. E aí, se a gente pensar pela lógica, uma notícia muito polêmica, ela geralmente não sai num lugar só, né? Muitas revistas, muitas agências, jornal, televisão, rádio vão querer falar sobre essa notícia. Então, uma coisa que a gente pode fazer é procurar, por exemplo, no Google ou outras ferramentas de busca, se outros jornais, se outras ferramentas também estão compartilhando essa notícia, sabe? Então a gente pode correr atrás de pesquisar essa notícia em ferramentas diferentes e ver se muitas vezes alguém já não desmascarou essa fake news, porque às vezes até aparece lá, né? Olha, notícia falsa publicada. Então às vezes com uma simples busca assim no Google a gente consegue verificar. E isso é uma etapa muito importante, né? Porque de fato muitas pesquisas têm demonstrado que nas eleições de 2018 as fake news tiveram um papel muito importante na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza. E seguindo um pouco nesse caminho, né, as redes sociais elas se tornaram um espaço para esse debate político nos últimos anos muito importante. E foram utilizadas de forma bastante ativa por candidatos que estavam ali fazendo as suas campanhas.
Como que as redes sociais elas podem ser usadas para as campanhas? Olha, tudo isso na verdade é bastante recente, né? O debate sobre o uso das redes sociais, ele vem ganhando força desde 2008, especialmente com a eleição do presidente Barack Obama nos Estados Unidos, porque ele foi um dos primeiros candidatos que de fato fez uso de redes como o Facebook ou o Twitter para engajar os seus eleitores, inclusive para tentar atingir nichos específicos de pessoas durante a sua campanha, né? Mas em 2016, especialmente com a campanha do Donald Trump nos Estados Unidos e em 2018 com a campanha do Jair Bolsonaro, as eleições elas tomam proporções estratégicas, né, na ação de campanha dos candidatos. Hoje, se você for olhar, a maioria dos partidos políticos tem sua página na internet, onde eles compartilham fotos, agendas de compromissos, músicas de campanha. Então, de fato, eles usam essa plataforma ativamente para fazer sua campanha política, né? E desde então, diversas análises têm tentado entender o impacto disso, né? Inclusive, por exemplo, no Brasil, diversas pesquisas têm tentado entender como foi, de fato, a importância das redes sociais para a eleição do presidente Jair Bolsonaro, porque ele era um presidente que quase não tinha tempo de horário eleitoral televisivo, né? Eu acho que, se eu não me engano, eram 8 segundos com o qual ele contava. Sim. E ele foi eleito, e aí algumas análises começaram a olhar, por exemplo, o engajamento que ele tinha nas redes sociais. Então, no caso do Facebook, as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, e viram que ele recebeu um engajamento muito maior do que os outros candidatos, né? Então, a gente vai olhar aí, o Bolsonaro obtinha números maiores que 1 milhão, enquanto todos os outros candidatos se mantinham abaixo dos 500 mil, inclusive o presidente Fernando Haddad. Então, isso também foi colocado ali como uma coisa que deu ali uma chave para a eleição do Jair Bolsonaro, né? Então, dessa forma, as eleições têm se mostrado cada vez mais importantes, né? O poder que elas têm, só que como isso é uma coisa ainda muito recente, 2018 não foi há nem 4 anos atrás, tudo tá meio que tentando entender essa lógica, e eu acho que as legislações sobre isso também têm tentado avançar de forma ainda um pouco lenta, né? Em 2014, a gente teve o Marco Civil da Internet, que eu acho que foi a primeira tentativa um pouco mais robusta de entender esse novo espaço que é a internet, né? E o Marco Civil, ele buscava, né, fazer essa provisão de garantias, direitos e deveres para todo mundo que faz o uso, né, da rede, da internet, e as diretrizes também para a atuação do Estado. Foi uma primeira tentativa, mas a gente viu, contudo, que não foi suficiente para barrar as fake news de 2018, né? Então, a legislação ainda está caminhando para pensar sobre as fake news e para pensar sobre o próprio uso das redes sociais, né? A legislação atual, ela vai pensar o uso da internet, né, na propaganda política de forma muito, muito semelhante ao que seria a televisão, ao que seria o rádio, ou a pressão escrita, né, um jornal e tudo mais. Então, se prevê que seja controlada da mesma forma, mas a gente sabe que a internet não funciona da mesma forma, né? Por sua capacidade de reproduzir o conteúdo de forma muito rápida e muito difusa, o seu compartilhamento funciona de forma diferente do que esses outros meios, o que significa que a gente tem que aprofundar o nosso debate, a nossa legislação, para fazer uma coisa que seja própria desse novo tipo de meio, né? Mas o que existe até então, e equiparando a internet a esses outros tipos de formas, né, de ferramentas de propaganda política, a gente vai dizer que o que a legislação diz, né, é que sempre que houver uma ofensa à intimidade, à privacidade, ou à imagem de alguém, ou, enfim, sempre que houver uma ofensa, esse prejudicado geralmente, porque isso acontece muito, né, quando um deputado ou um vereador fala mal do outro, tal, o que a lei garante é que essa pessoa prejudicada, ela pode solicitar o direito de resposta nessa via adequada, e esse direito de resposta tem que ser garantido, porém é vedado qualquer tipo de censura prévia em qualquer forma de propaganda, né? E aí se inclui a atividade das redes sociais. Então isso é o que se tem um pouco sobre a legislação hoje nas redes sociais, mas os debates têm avançado e novas leis têm sido propostas, embora ainda não tenham sido aprovadas, para a gente poder regular um pouco melhor esse novo espaço de comunicação, né? Com certeza. Seguindo bem nesse caminho agora que você estava falando, né, acho que é interessante também a gente pensar um pouco sobre essa própria regulação, né? Se existe essa regulação sobre a disseminação de fake news e se proibir essas fake news seria uma forma de censurar ou comprometer a liberdade de expressão, né? Acho que isso é uma questão também muito ligada a isso que você estava comentando e acho que é interessante também a gente abordar. Sim. Essa questão sobre proibir ou não as fake news significa ou não, né, um limite para a liberdade de expressão é uma coisa que tem sido muito disputada. Não existe consenso para aqueles que acham que, enfim, né, os dois polos, né, é proibir ou não é proibir a liberdade de expressão. Primeiro falando um pouco sobre a regulação específica das fake news, né?
não existe hoje um tipo de lei que fale especificamente sobre fake news e que tenha sido aprovado. Mas a gente tem encaminhamentos sérios nesse sentido, né? Primeiro porque a gente teve a CPMI das fake news, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito, uma comissão mista, né? Formada por senadores e deputados, que buscou investigar mais a fundo a existência de uma grande rede de produção de fake news que ocorreu ali durante as eleições de 2018, muitas delas vinculadas, inclusive, à campanha, né, do presidente Jair Bolsonaro. Que contava com muitas notícias falsas, assédio virtual nas redes sociais e tudo mais. Então, rolou essa grande investigação, várias pessoas foram chamadas para depor e tudo mais, né? Em 2020, na verdade, a CPMI ela é prorrogada, mas ela muda um pouco o seu tema e ela começa a pensar um pouco sobre a disseminação de desinformação sobre a pandemia, sobre o Covid-19, o negacionismo do coronavírus, e aí ela acaba perdendo bastante força e foi paralisada. Embora a CPMI não tenha gerado efetivamente uma lei, ela levantou muito esse debate, né? Não só entre os parlamentares que estavam ali envolvidos, mas no público em geral. E isso fez com que em 2020 fosse proposta uma lei, que é o PL 2630, que é um PL que ainda está em tramitação, né? Que é um projeto de lei que visa combater diretamente, né? Que visa criar medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, como o Facebook e o Twitter. E também em serviços de mensagens privadas, como o WhatsApp e o Telegram, que eu acho que foram, inclusive, os principais meios utilizados para a divulgação de fake news durante as eleições de 2018. O projeto já passou por intensos debates, não só na Câmara como no Senado, como audiências e eventos públicos, tudo mais. E ele está sendo debatido e espera-se que ele seja aprovado num futuro próximo, né? Então, pode ser que essa seja aí nosso primeiro projeto de lei efetivamente aprovado e que busque regular a disseminação de fake news. E se a liberdade de expressão, né, ela não permite que a gente dissemine fake news, ela tem limites? Existem outros limites? Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? A liberdade de expressão é uma garantia fundamental, né, numa democracia, pelo menos. Ela vai permitir que as pessoas possam se expressar de diferentes formas, sua atividade intelectual, artística, científica, né, de forma livre, o que significa sem repressão, né? Mas ela tem limite, sim. E acho que aí é onde bate um pouco essa questão da fake news, né? A disseminação de informações que incitem ações ilegais, caluniosas, difamatórias, preconceituosas ou que atentem contra a dignidade de uma outra pessoa, ou até mesmo contrárias à democracia, elas podem e devem ser responsabilizadas judicialmente, né? Então acho que esse é o ponto. As leis civis e as leis penais, elas valem da mesma forma no contexto de manifestações como em qualquer outra circunstância, né? Dessa forma, os indivíduos que disseminem notícias falsas e cujas notícias falsas, né, ofendam ou ameacem outros indivíduos, que externalizem opiniões racistas, por exemplo, ou que envolvem, sim, outros crimes, né, de manifestação, eles podem responder por essas práticas, por essas condutas praticadas. E por isso é importante a gente entender que a liberdade de expressão ela não é absoluta, porque ela esbarra, ela encontra em outros limites e outros direitos que também são essenciais, né? E por isso que atos de cunho racista, preconceituosos, discriminatórios, contrários ao Estado Democrático de Direito ou que atentem para a honra e imagem das pessoas, elas podem admitir punições. O que significa que, a partir dessa linha e pensando nessa garantia dos direitos sociais, proibir as fake news não é um atentado contra a liberdade de expressão, porque as fake news estão ali produzindo, né, informações caluniosas contra outras pessoas, né, e boa parte delas, pelo menos, tem essa função, né? Por isso que a gente tem que entender que, embora haja uma linha tênue, não existe um absolutismo na liberdade de expressão, porque é aquela coisa, né, a liberdade de expressão acaba quando você ultrapassa o limite do outro, né? Acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente e isso nos leva a perceber a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio, né? A gente precisa ter essa definição bem clara, né? Essa distinção bem clara entre as duas coisas, porque todo tipo de manifestação caracterizada pelo ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos, né? Que esse tipo de ação fere a garantia de direitos fundamentais que são assegurados na Constituição, né? Com certeza. E seguindo um pouco bem nessa linha que você estava comentando agora, né, sobre como é comum esses discursos de ódio, né, eles estão ligados a também um discurso antidemocrático.
que ferem os direitos e tudo aquilo que foi conquistado na Constituição durante todo esse processo, né? Também anterior a ele. Então, agora que as eleições elas estão se aproximando, né? Como que a gente pode identificar esses candidatos que têm esse discurso antidemocrático? Isso é uma pergunta bem interessante, bem importante, né? Porque os candidatos a cargos públicos, né, eles vão ocupar esse lugar fundamental de representação política, né? E vão garantir esse desenvolvimento social, na Câmara, no Senado, nos estados, nos governos, né, para falar alguns cargos elegíveis, né, que os políticos vão tomar essas decisões que vão afetar a todos nós, né? Seja de forma direta ou indireta. Então a gente tem que prestar muita atenção no tipo de pessoa que ela elege e na fala desse candidato, né? É especialmente na fala que a gente vai poder perceber essas nuances, né, de falas democráticas ou antidemocráticas, e é importante pensar nisso em todos os espaços. Então prestar atenção nas falas, nos discursos desses candidatos nas redes sociais, nos jornais, em debates, nos seus programas de governo, né? Então é preciso olhar para tudo isso, e não só antes, mas depois de eleito também, né? É preciso pensar que a gente está elendo uma pessoa que, uma vez eleita, vai prezar pelo fortalecimento da democracia, né? Que vai ser transparente em relação ao uso dos recursos. Então é muito importante a gente fazer de fato essa observação. E como a gente pode diferenciar candidatos, né, democráticos, candidatos antidemocráticos, né? O discurso antidemocrático, ele seria aquele que atenta contra a existência de grupos minoritários, contra os direitos humanos ou contra a Constituição, contra as instituições de representação. Então, por exemplo, contra os partidos, contra o legislativo, contra, né, a existência da Câmara, do Senado, ou a existência do Ministério da Justiça, né, que é uma coisa que tem sido uma discussão muito em voga ultimamente. Então, discursos que atentem contra as representações, contra as instituições, contra os direitos humanos, contra a Constituição, né, ou também aqueles que apelem para a eliminação da oposição política, porque a oposição política é uma garantia, né, constitucional de uma democracia. Então, todo aquele discurso que atente contra essas coisas, a gente tem que ficar um pouco atento, porque são discursos antidemocráticos. Eles são aqueles, basicamente, que vão violar os princípios que vão reger a nossa democracia, né? Então, para citar algum desses princípios, igualdade e liberdade, né? Eles vão demonstrar uma visão autoritária de como a política ou a sociedade devem funcionar. E é importante também observar a repercussão que os discursos desses candidatos estão tendo. Porque, às vezes, parece que mesmo que nós não sejamos o alvo desse discurso e, portanto, talvez nós, enquanto pessoas individuais, não nos sintamos ofendidos por esse discurso, né? Pode ser que outra pessoa ou outro grupo de minorias esteja sendo afetado, ofendido mais diretamente por esse discurso de ódio, né? E só porque nós não estamos sendo afetados não significa que esse discurso não seja antidemocrático, né? Então, para além do que nós sentimos, do que nós sabemos e do que está assegurado pela Constituição e pelos nossos documentos institucionais, também como outras pessoas e outros grupos recebem esse discurso é uma coisa importante, né, para a gente prestar atenção se a gente quiser identificar corretamente quais são discursos democráticos para quais discursos são antidemocráticos. Com certeza. E você gostaria de dizer mais alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem pro eleitor agora que as eleições estão se aproximando? Eu acho que é importante saber que as eleições esse ano são um momento muito decisivo para o nosso país, né? A gente está voltando de uma pandemia e de diversas outras situações, a gente vai precisar fortalecer a nossa democracia. Então é preciso que a gente vote com consciência. Isso significa pesquisar os nossos candidatos, verificar a veracidade de informações, sabe, não cair em fake news e lembrar que, para além do voto, que é uma grande garantia, um grande dever nosso, né, a nossa participação política deve ir muito além do voto, né? Então, uma vez que a gente votar, que a gente escolher os nossos representantes, acompanhar as decisões políticas, acompanhar aquele nosso candidato, ver se ele está cumprindo as promessas, usar os portais de transparência que as prefeituras oferecem, por exemplo, acompanhar audiências públicas, se você puder. Então, tem diversas formas de participar da política para além desse momento do voto, e eu acho que é todo esse trabalho conjunto, né, do momento do voto e para além dele onde a gente consegue, de fato, exercer a nossa cidadania política e participar ativamente, né, da política e do nosso cotidiano. Perfeito. Bom, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje nessa conversa, nessa entrevista. Muito obrigado você que está aqui assistindo a gente, chegou até o final. Não deixe de acompanhar os outros vídeos que a gente está fazendo nossa série de eleições. E também não deixe de acompanhar o nosso trabalho do nosso projeto de extensão em educação política, o PROEP. A gente tem diversas atividades que são focadas justamente nessa discussão sobre política num sentido mais amplo, né, e
e essa série é dedicada às eleições, mas a gente também um objetivo do nosso projeto é promover essa cidadania ativa, né, da população em geral. Então, muito obrigado e fiquem ligados para os próximos vídeos que vão vir aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.